Em um certo final de semana, eu viajei com meu avô para um sítio em Araçuaí, cidade interiorana de Minas Gerais. Na época, eu morava em Belo Horizonte. E na caminhonete fomos o meu avô, o meu cachorro Fred e eu. O Fred era um Doberman de aproximadamente 4 anos de idade. Ele era preto, das patas amarelo ferrugem, assim como parte de sua cara, e as suas orelhas eram em pé, muito comum em cachorros dessa raça. Pois quando ainda filhotes, os seus donos cortam seus rabos e parte de suas orelhas para as mesmas ficarem em pé. Mas antes que alguém julgue os meus pais por tais atos de crueldade, eu digo a vocês que não fizemos isso com o Fred, pois eu o encontrei ainda filhote, perdido na rua próximo à minha casa. Os meus pais disseram que ele poderia ficar na nossa casa até encontrar os donos. Porém, já se passaram 4 anos e os donos nunca apareceram. Fred se tornou da família. Então, sempre que íamos para o sítio com o meu avô, eu costumava levá-lo. Pois como eu morava em uma rua movimentada, nem sempre era possível estar passeando com ele. Mas no sítio, ele poderia sair e brincar livremente. Pois além do lugar ser muito isolado, não havia nada ali para o Fred fazer, a não ser desestressar do barulho da cidade e curtir a paisagem. Mas ao contrário do que pensei, o Fred só ficou atrás de mim o tempo todo, como um guarda-costas. E às vezes aparecia uma cadela ou outra, e ele ia atrás, mas logo retornava e ficava me vigiando. Achei normal, pois ele deveria estar tímido com o lugar. O meu avô morava sozinho naquele sítio, pois ele já era separado da minha avó há muito tempo, e a mesma morava na nossa casa em Belo Horizonte. Além do meu avô, havia também uma moça que sempre ia fazer faxina na casa e preparar o almoço. Ela ia todos os dias, chegava pela manhã e ia embora por volta de 2 da tarde. Essa moça se chamava Fátima, e me lembro que certa vez ela me disse para eu não me aventurar em certa parte da mata onde ficava o córrego, pois naquele lugar um animal grande ia beber água quase todas as noites, e até mesmo durante o dia. E este animal atacava qualquer coisa que cruzasse o seu caminho. De início, eu achei que ela estivesse falando de onça, mas quando comentei o fato com o meu avô, ele foi direto e disse que onças por ali é muito raro. Mas este animal que a Fátima se referia se tratava de um lobisomem. Porém, que eu ficasse tranquilo, pois este lobisomem era o compadre Joaquim, e ele sabia que eu era neto do meu avô Miguel. E o compadre prometeu ao meu avô nunca fazer mal a ele ou alguém de sua família, desde que o meu avô prometesse não contar que ele virava bicho. E o meu avô disse que o segredo dele estaria seguro. E assim foi feito este acordo. Porém, o meu avô me assegurou que não era para mim me embrenhar naquela parte da mata, pois eu ficaria traumatizado com o que iria presenciar. Achei que tudo isso era apenas uma historinha para me assustar, e não dei ouvidos. Além do mais, eu não tinha nada o que procurar naquele canto da mata. Então, de qualquer forma, eu não iria naquele lugar mesmo. Fred era do tipo mijão. Levantava a pata e mijava em tudo que via pela frente para marcar o seu território. Então, deixei ele dormir na varanda do lado de fora da casa. Porém, naquela noite, eu não consegui dormir. Fred latia e rosnava freneticamente. Estava muito frio
para sair lá fora. Eu olhava pela janela, mas só via ele latindo para a escuridão. E por mais que eu gritasse para ele calar a boca, ele sequer me dava atenção. O meu avô tinha o sono pesado. E enquanto o Fred latia lá fora, o meu avô roncava lá dentro. Parecia uma competição de quem fazia mais barulho. Peguei o meu chinelo e preparei para atacar no Fred. Foi quando eu presenciei ao longe algo negro correr e pular a cerca rapidamente, se embrenhando na mata. E o Fred correr atrás daquilo. Porém, o Fred parou na cerca que o impedia de sair do sítio. Aquela coisa parecia um macaco. Porém, eu só pude ver o vulto e foi muito rápido. No outro dia, eu perguntei ao meu avô se ele ouviu algo, e ele disse que não. Então, eu chamei o Fred e fui até a mata, ver se achava alguma pista daquele animal. Porém, além de pegadas grandes que pareciam dar em lugar algum, eu não encontrei nada ali. E voltando para o sítio, eu encontro um senhor roçando um mato, em uma área de plantação. O Fred pulou nele, o atacando ferozmente. E por mais que o meu cachorro seja de uma raça agressiva, ele era muito dócil e só atacava alguém se fosse para me proteger ou proteger a casa. Com muito custo, eu consegui conter o Fred. Porém, ele deixou o homem com a roupa toda rasgada. O homem se levantou e disse: "Cão maldito! Vou te mostrar essa noite o que é ser um cão de verdade." Vi que aquilo era de fato uma ameaça, e que o homem não parecia estar brincando. Porém, quando ele disse cão, acreditei que ele se referia ao capeta, e não a um cachorro, pois aqui em Minas Gerais temos o costume de chamar o capeta de cão. Cheguei em casa e com muito ódio eu dei umas chineladas no Fred, e o mesmo chorou. Fato esse que me arrependo até hoje, pois tudo que o meu cachorro fez foi para minha proteção. Não contei nada para o meu avô para não criar problemas. Naquela mesma noite, eu acordo novamente com o Fred latindo no quintal do sítio. E dessa vez, o louco latia para cima do pé de manga. Apesar dos meus gritos, não teve jeito para ele fazer silêncio. Então eu fui até lá, e ele continuava latindo para cima do pé de manga, e nem sequer notou a minha presença. Bem, eu nem olhei o que ele estava latindo, pois acreditei que poderia ser algum pássaro, tipo uma coruja. Então virei para o Fred e gritei: "Nunca mais te levo para lugar nenhum." E foi quando eu senti um líquido grosso cair em meu ombro. Era uma baba e fedia muito. E só foi o tempo que olhei para cima e quase morri do coração ao ver uma coisa imensa pulando do pé de manga e caindo a 30 centímetros atrás de mim. Fiquei imobilizado e não pude fazer nada. Mas o Fred fez. Ele foi com tudo para cima daquela criatura. E o que eu pude ver daquele monstro era que aquilo era um ser enorme e parecia um macaco. Porém, tinha uma cabeça enorme de cachorro, pelos negros e olhos amarelos. E quando aquilo ficou em pé, parecia uma pessoa. Porém, os seus joelhos eram tortos para trás. Não peguei muitos detalhes da criatura, mas naquele momento eu tinha certeza que era um lobisomem. Com muita fúria, o Fred se atracou com aquilo. A minha única reação foi correr para casa e chamar o meu avô.
mas até que o velho se levantasse, o meu cachorro já havia morrido. Bem, o Fred havia sido leal a mim o tempo todo. Então o mínimo que eu poderia fazer era retribuir toda esta lealdade. E mesmo com muito medo, eu peguei uma foice que estava na varanda, corri até o meu cachorro e comecei a golpear a criatura, para que aquilo soltasse o Fred. E depois de 3 golpes, a criatura se voltou a mim. E o Fred, mesmo ferido, continuava atacando aquilo. E foi quando o meu avô apareceu gritando: "Joaquim, largue o meu neto, seu infeliz! Ou vou em suas terras e coloco fogo em tudo, inclusive em você e em sua família." Imediatamente, aquela criatura se soltou do Fred, pulou a cerca do sítio, se embrenhou na mata e desapareceu logo em seguida. O Fred se feriu bastante, mas ficou bem. No outro dia, eu dei um banho nele, pois ele estava fedendo muito, e o meu avô nos levou de volta para Belo Horizonte. Disse ele que não era seguro que eu ficasse ali, e me fez prometer não contar este fato para ninguém da minha família. E assim eu prometi a ele. Porém, eu contei para minha avó que morava conosco, e ela deu muito mais detalhes deste tal Joaquim. Disse que não era a primeira vez que ele atacava pessoas, e foi muita sorte não ter acontecido algo pior comigo. Hoje, eu e o Fred somos inseparáveis, e confio 100% em seus instintos. E se ele não gosta de alguém, eu logo corto qualquer tipo de amizade com essa pessoa. Boa noite.